Cresce a produção de calcário no estado e Mato Grosso se torna o maior no setor em todo o país. O problema é que a maior produção hoje sai na informalidade, até por culpa da burocracia e até do descaso do governo. E você acompanha ainda uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Peritos Criminais de Mato Grosso, Alisson Trindade. Ele vai falar como estão as negociações do MT-Prev. Confira esse e outros destaques na edição desta quarta-feira, dia 5 de novembro, que começa agora. Olá, tudo bem? Bem, segundo um levantamento do Departamento Nacional de Produção Mineral, Mato Grosso é o maior em produção mineral, ou seja, o maior produtor de calcário do país, além de grandes reservas de outros minérios. Mas o sindicato que representa a categoria reclama da falta de políticas que tiram os produtores da clandestinidade. O setor mineral é considerado promissor. Prova disso é o crescente número de requerimentos de pesquisa e investimento em solo estadual. Entre os minerais em estudo estão o ouro, o diamante, o ferro, o fósforo, o calcário, a brita, entre outros. A mais recente descoberta é um depósito de fósforo e potássio em Mirassol do Oeste, no fim de agosto de 2013, município localizado a 295 quilômetros de Cuiabá. Mas o vice-presidente do Sindicato das Indústrias Extrativas de Minérios de Mato Grosso, Laerte Lisboa, afirma que a maioria da produção do estado é feita de forma clandestina. A importância da mineração para o estado, ela abrange todo o setor produtivo e também tem uma parte importante no PIB. O problema é que a maior produção hoje sai na informalidade, até por culpa da burocracia e até do descaso do governo. Ele ainda reclama da falta de políticas públicas eficientes. Também denuncia ações que vêm atrasando o setor. Em 2011, o ministro, Sua Excelência, o ministro das Minas e Energia, fez um pronunciamento dizendo que não publicariam mais os alvarás e as licenças a pedido da presidenta e até que o marco regulatório saísse. O marco regulatório não saiu até hoje, diz que vai ser votado agora após a eleição. E com isso a insegurança jurídica, houve uma evasão das grandes empresas, as poucas que estavam legalizadas começaram a se evadir. Tem empresa de mineração importantíssima de Mato Grosso e do Brasil hoje, indo até para a Mongólia, para a África e outros países, Austrália. Já o secretário adjunto de Indústria, Comércio, Minas e Energia de Mato Grosso, Valério Gouveia, rebate as reclamações do sindicato e afirma que a clandestinidade é combatida. Ele também assegura que há benefícios para que as empresas permaneçam no estado. Primeiro, o garimpo, a exploração de um garimpo clandestino, inicialmente é um problema ambiental. Então, a Polícia Ambiental ela vem reprimindo esse tipo de garimpo, o que na nossa história aqui de Mato Grosso, há 20, 30 anos atrás, era uma realidade. Hoje são casos bem pontuais, tá? E o estado de Mato Grosso, como estado, como especificamente a Secretaria de Indústria e Comércio, como Secretaria de Desenvolvimento, ela provê recurso às empresas através da desoneração fiscal. Segundo ele, mais avanços no setor só serão possíveis com investimentos em logística. Se você dobra a sua capacidade de arrecadação, você acaba tendo muito mais recurso para investimento e reinvestimento. Nós temos alguns gargalos no estado de Mato Grosso que tem dimensões continentais, que é o mercado consumidor pequeno, né, e a questão logística. Tá? Então, obrigatoriamente, tudo que se produz aqui você tem que exportar. Né? No caso da mineração, é o mesmo problema da questão agrícola. Só que com agravante, você não vai, por exemplo, pegar minério de ferro e levar de caminhão para ser processado. Você teria que trazer para cá uma siderurgia, né, e processar ele aqui. Então, para isso, a ferrovia é essencial. Já os empresários do ramo reclamam das barreiras que enfrentam para escoar os produtos. Olha, principalmente para a gente que traz de Santo Antônio é o mais complicado. Porque lá, inclusive, colocaram uma lei lá, municipal lá, que todos os caminhões que rodarem naquela região, tem que, no nosso caso, que é vasculante, né, que transportam ali areia, tem que pagar uma taxa de R$5.000 por mês, por ano, desculpa. Mas se você vê as condições da estrada lá é precária.
Dois projetos aprovados na Câmara de Cuiabá que restabelecem a forma que serão aplicadas as multas dos radares instalados na cidade prometem causar polêmica entre o Poder Legislativo e o Executivo. Isso porque o primeiro projeto, de autoria do vereador Adevair Cabral, do PDT, aprovado em primeira votação, determina que a penalização com multa seja apenas a partir da terceira infração. Segundo o pedetista, antes é preciso alertar o condutor com uma penalização educativa. O outro projeto é de autoria do vereador Dilemário Alencar, do PTB, que determina que as multas não devem ser aplicadas em locais em que os radares não estejam bem sinalizados. Mais informações na reportagem de Tarso Nunes, no portal do grupo RD News. E por falar no portal, é para lá que nós vamos agora, ao vivo, direto na redação, com a jornalista Patrícia Sanches. Ela vai nos trazer aí as últimas notícias da capital e também do estado de Mato Grosso. Olá, Patrícia, bom dia. Olá, Nádia, bom dia a todos que nos assistem. Pois bem, hoje nós trouxemos uma reportagem agora no site RD News que promete causar bastante debate aí nos bastidores e também nas discussões em relação a possíveis fusões de secretarias no governo eleito de Pedro Taques. Por quê? Alguns membros aí da cultura têm alegado que o Estado deve perder recursos caso haja mesmo a fusão da pasta de cultura com alguma outra. Eis que o Ministério da Cultura afirmou que não. Até 2020 será aceita, então, fundações, fusões, autarquias, enfim, cai por terra um dos principais argumentos para a manutenção da Secretaria de Cultura, Nádia. Patrícia, uma outra informação que eu gostaria que você me passasse, me esclarecesse, parece que teve, quanto à prestação de contas aí dos candidatos, parece que teve um candidato, um político, que recebeu aí doações generosas da presidente Dilma. Explica para mim isso. Pois é, Nádia, realmente. Ontem terminou o prazo, para que todos os candidatos que disputaram as eleições neste ano apresentassem, então, os seus documentos. E o que ocorreu de uma maneira muito boa, inclusive, diga-se de passagem, é que a Justiça Eleitoral já disponibilizou os dados no mesmo dia, um fato inédito, porque normalmente demorava de 3 a 4 dias para esses dados serem divulgados. E o Wellington Fagundes, senador eleito, aí para o próximo mandato, recebeu nada menos do que 8 doações da presidente Dilma Rousseff. Outro dado que chamou a atenção das prestações de conta foi o fato da contrapartida de Lúdio Cabral, que era candidato do PT ao governo, não ter recebido nenhuma doação da presidente, apesar de ter recebido doações da Executiva Nacional do PT e também do Comitê de Dilma, Ele fechou aí com um déficit de quase 3 milhões de reais às suas contas, e já o eleito Pedro Taques chegou praticamente no limite que ele havia proposto aí para a Justiça Eleitoral. Havia dito que gastaria em torno de 30 milhões e gastou cerca de 29,5 milhões, ou seja, quase bateu no teto. E aí com destaque para doações do Rei da Soja, Iraimagem, e também de cervejarias. É com você, Nádia. Ok, Patrícia, muito obrigada, um bom dia para você. E se você quiser ficar bem informado, já sabe, pode acessar o nosso site rdnews.com.br. Não saia daí, porque na volta temos uma entrevista ao vivo com o presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais do Estado de Mato Grosso, Alisson Trindade. Mande a sua pergunta agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br. Eu aguardo você. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. É benefício para a nossa saúde, é qualidade de vida. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. A gente pode observar que agora eles estão caprichando, não é mais uma casquinha de ovo. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão.
Quer ver sua cidade melhorar? Mande uma mensagem para a Prefeitura. Instale em seu smartphone o Colab, um aplicativo gratuito que liga você aos gestores da cidade. Você pede melhorias, interage e recebe respostas dos órgãos públicos. Acesse www.colab.re. Suas ideias e o trabalho da Prefeitura vão se conectar. Prefeitura de Rondonópolis. Avançar é o nosso compromisso. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Você sabe onde seu filho pode brincar. Ele não. Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. Eu já moro aqui há 20 anos e nunca foi feito um trabalho desse aqui. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. E é um asfalto muito bom, não é aquela casquinha de ovo que nem se diz, não. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Mutirão da conciliação é mutirão da conciliação é mutirão da conciliação. Chegou o Mutirão da Conciliação Fiscal. Uma grande oportunidade para você quitar seus débitos municipais. Aproveite os descontos nas multas e juros e ainda parcele em até 48 vezes. Atendimento de segunda a sexta na Procuradoria Fiscal do município e na Secretaria de Cultura. Prefeitura de Cuiabá e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. De volta com o RDTV e ao meu lado está o presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais de Mato Grosso, Alisson Trindade, para uma entrevista ao vivo. Lembrando que você pode participar deste bate-papo enviando aí o seu questionamento ao nosso convidado no chat do RDTV no endereço tv.rdnews.com.br. Bom dia. Bom dia, tudo bom, Nath? Tudo bem, presidente. Bem, em relação ao MTPrev, foi proposto em 2013, é isso? Exato. É só corrigir, né? É Sindicato dos Peritos Criminais. Peritos Criminais. Exato. O MTPrev, ele foi proposto em 2013, né? Como uma sugestão do governo federal para se resolver o problema previdenciário nos estados. Né? O déficit previdenciário é um problema que assola não só o estado de Mato Grosso, mas a União e praticamente todos os estados do Brasil. O que o governo federal intencionou com a proposição ao estado para se reformular o sistema previdenciário? Porque, de alguma forma, primeiro, se unifique todos os sistemas previdenciários dentro do estado, porque hoje o sistema judiciário tem um sistema previdenciário, o legislativo tem outro, os órgãos constitucionais autônomos têm outros, né, e o executivo tem outro. Então, primeiro, esse projeto de lei complementar apresentado em 2013, ele tinha a intenção de unificar todos esses sistemas previdenciários para termos, a partir da sanção dessa lei complementar, um único sistema previdenciário, que seria o gerido pelo MTPrev. Segundo, todos os estados, e principalmente o estado de Mato Grosso, ele tem um déficit previdenciário muito grande. Hoje está em torno de 545 milhões no ano de 2014. Né? E há números que até 2020, se continuar da forma como está, pode chegar a algo em torno de 1 bilhão. Então é um problema muito grave que realmente tem que se resolver. E o MTPrev veio com esse intuito. Mas a forma como foi proposto o sistema o MTPrev tem algumas discordâncias que os servidores
aglutinados no fórum sindical buscaram o diálogo. Uma contraproposta, exato, né? uma contraproposta para adequar esses pontos. Os servidores aí se reuniram na semana passada com o governador eleito de Mato Grosso, Pedro Tax. Exato. E o que foi proposto nessa reunião? O que foi discutido? O Fórum Sindical já vem discutindo essa situação do MTPrev desde 2013 com os deputados. Os deputados sempre abriram o diálogo, então a gente vem discutindo isso há muito tempo. E chegou esse substitutivo integral que foi proposto dia 28 na Assembleia, na Casa Legislativa. Tivemos acesso a esse substitutivo integral na terça-feira, fizemos um estudo em cima deles, reunimos mais de 20 sindicatos e discutimos sobre ele, e dessa discussão surgiu algumas propostas a esse substitutivo integral. Sim. Entendemos que houve um avanço da proposta inicial apresentada em 2013, nesse substitutivo integral, mas ainda tem alguns pontos conflitantes com o que os servidores acham como adequado, né? Para que tenha segurança e tudo mais. Então nós buscamos, já estamos buscando novamente o diálogo com os deputados. Conversamos com o assessor do Emanuel Pinheiro ontem e pedimos que ele aglutine as lideranças numa reunião para colocarmos a nossa posição sobre esse novo substitutivo apresentado, e também fizemos a mesma coisa com o governador eleito Pedro Tax na quinta-feira. Apresentamos nossas reivindicações, explicamos o porquê dessas mudanças que nós estamos propondo nesse novo substitutivo, e dessa reunião ele sugeriu que indicássemos 3 nomes do Fórum Sindical para trabalhar junto com a equipe de transição e construir juntos algum meio termo para trabalharmos na Assembleia e conseguirmos alguma emenda nesse substitutivo que está lá. Bem, você me disse que tem um déficit aí de 545 milhões de reais no estado de Mato Grosso. Exatamente. Se não houver uma mudança aí, se não for aceita as reivindicações, as propostas aí feitas pelos servidores, o que pode acontecer com o sistema previdenciário? Então, essa é a nossa grande preocupação. Primeiro, eu tenho que explicar um pouco como funciona o MTPrev para explicar as nossas preocupações, né? O MTPrev, então, ele veio para unificar esse sistema previdenciário, juntando todos os poderes do Estado e os órgãos constitucionais autônomos, e para sanar esse déficit previdenciário. Qual que é a proposta do MTPrev para sanar esse déficit previdenciário? A principal proposta dele é o quê? Primeiro, gerir de uma forma mais adequada, e segundo, e principalmente, ele cria 3 fundos, que é o FEI, o FEDIR e o FEDAT, que é o Fundo da Dívida Ativa, o Fundo de Direitos, que é um fundo que vai tratar dos direitos econômicos que o Estado tem a receber, e o Fundo Imobiliário, né? Então, a proposta do MTPrev é usar esses fundos para esses fundos gerarem dividendos, gerarem renda, e essa renda vai ser toda aplicada no sistema previdenciário para diminuir ou sanar esse déficit previdenciário que tem hoje no Estado. A ideia em si é muito boa, o Fórum Sindical não é contra a ideia do MTPrev, ele não está lutando contra o MTPrev, ele está lutando para que o MTPrev seja feito da forma adequada, e às vezes de propormos uma solução, arrumamos mais um problema para o sistema previdenciário. Qual a grande preocupação do Fórum Sindical com o sistema previdenciário proposto no MTPrev? Primeiro, esses fundos, por exemplo, vou citar o fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário, do jeito que está proposto, ele está com poucas regras disciplinando a sua construção. E isso nos causa muito temor. Por quê? Se um fundo, que é algo não muito estável, se você não construir ele da forma adequada, ele tem um grande risco de em algum tempo, ele chegar a um colapso ou não atrair os investidores que sejam adequados ou não gerar renda. E além disso, ele pode o quê? Ao invés de dar lucro, ou seja, gerar dividendos, gerar renda, ele pode dar prejuízo. Então, ao invés dele sanar o problema da Previdência, ele pode aumentar o problema da Previdência. Um exemplo pontual que eu te dou, né, na questão do fundo imobiliário, que é o fundo que a gente entende que possa dar uma melhor receita, uma melhor rentabilidade. O Estado propõe doar alguns imóveis que ele tem para esse fundo vai gerir esses imóveis, e então vai, com essa gestão, locação, venda ou venda de títulos, você vai conseguir agregar, vai conseguir captar recursos e aí investir no sistema previdenciário. Quando você fala num fundo imobiliário, você fala num fundo
de baixo risco. Para você atrair esse tipo de investidor ou conseguir gerir um fundo, tem que ser um fundo de baixo risco. Para você ter um fundo de baixo risco, você tem que ter baixo risco de liquidez, um baixo risco de jurídico e um baixo risco de operacionalidade, no caso de fundos imobiliários. Aí quando você olha para os imóveis de status, existem muitos imóveis que estão em situações que não contemplam essa situação de baixo risco, ou seja, um imóvel que tem 2 pessoas disputando a posse desse imóvel, disputando a posse com o Estado, um posseiro que está em cima lá e tem uma disputa jurídica. Então esses imóveis a gente entende que eles não podem fazer parte desse fundo imobiliário, com o risco de danificar todo o fundo e às vezes ele gerar renda e ele causar um prejuízo. Então a proposta do Fórum Sindical era para quê? Que a gente colocasse somente imóveis livres e desimpedidos no fundo imobiliário, ou seja, imóveis que não tenham nenhuma disputa judicial, que possam ser comercializados, possam ser alugados livremente para esse fundo. Então, esse é um exemplo. Então, a gente pontua outras questões técnicas que a gente queria que constasse nesse projeto para dar mais segurança à construção desses fundos. Porque o temor é que sejam construídos fundos que não tenham a segurança adequada e mais na frente eles venham, às vezes, ser uma solução, ser um problema e vir a causar um prejuízo maior ainda ao sistema previdenciário. Quem seria o maior prejudicado? Os servidores, porque o fundo previdenciário é um patrimônio dos servidores, né? Ele trabalha 30, 35 anos e quer, no final, ele receber sua aposentadoria. Então, a gente teme por isso. Outro ponto de discordância em questão aos conselhos. A gente tem 2 conselhos no MTPrev, proposto no MTPrev, é o Conselho Fiscal e o Conselho Previdenciário. Esse Conselho Fiscal e Previdenciário, eles têm que ser consultados para toda decisão que esse sistema previdenciário vai ter. Como que eu vou criar esse fundo, para que rumo que eu vou levar, ou seja, a gestão de uma forma geral. O proposto pelo substitutivo inicial era o quê? Teríamos 6 representantes colocados pelo governo. Um representante do Executivo, outro do Legislativo, outro do Judiciário, um do Tribunal de Contas, do Ministério Público, né? E do Ministério Público. E da Defensoria Pública. Então seriam 6. E teriam mais 3 indicados pelos servidores, que seriam segurados, um do Executivo, um militar e um inativo. O Fórum Sindical pleiteou, desde 2013, vem em várias discussões, trabalhando isso com os deputados, que se propunha o quê? Que tivesse paridade nesses 2 conselhos, ou seja, eu tenho 6 indicados pelo governador, então eu terei 6 indicados pelos servidores, que são a parte mais interessada, né, nesse sistema previdenciário, que quer que isso dê certo. Então a gente entende que ele tem que estar lá presente, participando da discussão e das decisões que sejam tomadas para o rumo que deve tomar o MTPrev. Foram árduas as discussões e no último substitutivo isso foi atendido em partes. Foi atendido a paridade, foi um avanço que os deputados concederam nesse último substitutivo, mas a forma como foi colocado esses 6 representantes do sindicato, dos servidores, não do sindicato, dos servidores, o Fórum Sindical entende que não é a forma técnica e representativa mais adequada. Podem ser prejudicados os servidores. Exatamente. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Hoje a gente tem um representante do Executivo, outro representante do Ministério Público, do Judiciário, do Legislativo, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, certo? Então, se você olha para os 6 do Executivo, que é a grande massa dos servidores, ele só tem uma cadeira. Então, a gente entende que representativamente não está adequado. E segundo e mais importante, tecnicamente a gente entende que não é a disposição mais adequada. Por quê? Quando você olha para o sistema previdenciário, existem várias, vou usar uma palavra para facilitar o entendimento, várias dimensões previdenciárias. Ou seja, o servidor do Executivo, ele está submetido a uma regra para se aposentar, a uma regra previdenciária. O servidor militar, ele está em outra regra previdenciária. O inativo está em outra regra previdenciária.
E os servidores do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos órgãos constitucionais autônomos, que é o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, estão em outro universo. Então a gente teria 4 grandes universos previdenciários: Executivo, Civil, Executivo Militar, inativos e demais poderes e órgãos constitucionais autônomos. E dentro deles tem algumas subdivisões, não vamos entrar nesse mérito. O que o Fórum Sindical chegou ao consenso numa reunião na semana passada com mais de 20 entidades sindicais representativas dos servidores públicos. O ideal seria o quê? Termos 2 cadeiras para os poderes legislativo, judiciário e demais órgãos constitucionais autônomos, 2 cadeiras para o executivo civil, 1 cadeira para o executivo militar e 1 cadeira para o inativo. Então a gente conseguiria contemplar tecnicamente todas as situações previdenciárias que nós temos no Estado, né? Além de dar uma representatividade maior para o Poder Executivo, pelo fato dele ter uma quantidade de servidores muito maior, e contemplaria todos os universos previdenciários. Pelo que andam as conversações aí, presidente, vocês acreditam que o MTPrev pode ser aprovado aí ainda este ano ou no próximo ano? Sim, acredito que ele possa ser aprovado ainda esse ano. Então, por isso que o Fórum Sindical está buscando diálogo intensamente, tanto com o governador eleito pelo TACS, como com os deputados, que hoje, quem está com a batuta para definir se vai fazer essa emenda ou não, são os deputados eleitos nessa legislatura ainda. Então a gente já vem buscando essa conversa e vamos buscar novamente, para ver se a gente consiga entrar num consenso, ou que possa pelo menos um ou outro ponto apontado aqui pelo Fórum Sindical seja colocado nesse novo substitutivo na forma de emenda, que isso é possível ser feito. O que o Fórum Sindical quer deixar bem claro é o quê? Que do jeito que foi apresentado esse substitutivo no dia 28, ele não contempla o Fórum Sindical, né? A gente entende que foi feita uma evolução do primeiro projeto, que foi isso, os deputados sempre estiveram dispostos ao diálogo, dialogamos bastante e melhoramos bastante o que se tinha anteriormente, mas ainda a gente entende que há alguns riscos e vamos buscar o diálogo para tentar minimizá-los, para dar mais segurança nesse sistema previdenciário para o servidor do Estado de Mato Grosso. Tá certo, presidente, nós vamos continuar acompanhando, né, essa situação do MTPrev. Um bom dia para vocês. Obrigado. Bem, a edição do RDTV fica por aqui. Então é isso, nós nos vemos de novo amanhã, ao vivo, às 8h30 da manhã. Até lá!